Olá pessoal, uma boa noite. Então aqui nós vamos ter a quinta aula de matemática. Nessa aula nós iremos fazer a correção das atividades que vocês fizeram, aquela que foi para entregar a foto e a objetiva referente à quarta aula, né? A última aula nossa. Então nesta aula vai ser apenas a correção dessas atividades e nesta semana nós não teremos atividade porque na outra semana nós vamos começar assunto novo. Aí eu não quis colocar atividade para ficar sem corrigir aqui nas aulas, aí eu achei ruim. Então a gente não vai ter atividade essa semana, vocês só vão ter essa correção, e na próxima aula nós teremos assunto novo. Então vamos lá, olha, essa resolução, a resolução das atividades aqui que estão na plataforma são referentes às aulas 3 e 4. Essa aqui, a de entregar, né, a da foto, e a gente vai fazer a correção dela. Vamos lá. Resolva as adições envolvendo números racionais. Então, na letra A, nós temos positivo 1,2 mais negativo 3,5. E na letra B, nós temos negativo 2,4 mais negativo 2,5. Observe que a letra A e a letra B são números decimais. A letra C e a letra D são frações, não estão aqui, mas logo vai aparecer, tá certo? Então, quando a adição envolvendo decimais, vocês observem se os sinais são iguais ou diferentes. Se os sinais forem diferentes, vocês vão diminuir. Se os sinais forem iguais, vocês vão somar. Na letra A, os sinais são diferentes, então a gente vai diminuir o maior pelo menor. 3,5 menos 1,2. Fazendo aí a diferença, 5 menos 2 é 3, sempre a arma de vírgula debaixo de vírgula, viu? 5 menos 2 é 3, 3 menos 1 é 2. Então ficou 2,3 e a gente vai conservar o sinal do maior. Como o maior aqui é negativo, o número também vai ser negativo, ok? Então o resultado aí ficou negativo 2,3. Já na questão B, os dois números têm o mesmo sinal. Então a gente vai conservar o sinal e nós vamos somar os dois números. Então vai ficar aí negativo 2,4 mais negativo 2,5. Então nós iremos somar os dois números, vai dar 4,9 e mantém-se o sinal, vai dar negativo então. Negativo 4,9. Na letra C e na letra D eram adições envolvendo frações. Então a gente fez assim, olha, menos 3 quartos mais 1 meio. Então nós vamos tirar o MMC dos denominadores, o MMC de 4 e 2 é o próprio 4. Sempre que a gente vai tirar o MMC de um número que é múltiplo do outro, sempre o MMC é o maior. Então 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3 é 3, então vai ficar negativo 3. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Então ficou negativo 3 mais 2. Como o 3 é negativo e o 2 é positivo, conserva-se o sinal do maior, negativo, e diminui o maior pelo menor. 3 menos 2 é 1, portanto, negativo 1 quarto. Já na letra C, 3 quintos mais negativo 1 meio. O MMC de 5 e 2 é 10, eles são primos. O MMC de dois números primos é só você multiplicá-los, não é? Então vai ficar assim, ó, 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 3 é 6, 10 dividido por 2 é 5, 5 vezes negativo 5 é negativo 5 vezes negativo 1 é negativo 5, viu? Então 6 mais negativo 5 vai dar 1 positivo, então deu 1/10 na conta da letra D, tá bem? Vamos adiantar para a segunda questão. Aqui já está colocado, né, as questões, vou explicar direitinho para vocês. Na subtração, observe que tem um sinalzinho de menos, lógico, a subtração, então nós teremos que fazer o jogo de sinal, ok? Primeiro o jogo de sinal, então aqui eu copiei, 1,8 menos negativo 2,5, faremos o jogo de sinal. O que é o jogo de sinal? A subtração se torna uma adição, e o número que vem depois muda-se o sinal. Então ficou mais, e aqui vai mudar o sinal, tá? Menos 2,5 ficou mais 2,5. Como os dois números aí têm o mesmo sinal, os dois são positivos, então eu só somei. 8 mais 5 é 13, sobe 1. 1 mais 2 é 3, com mais 1 que subiu é 4. 4,3. Fiz a conta aqui do ladinho, né? Para vocês observar a adição. Sempre na adição ou subtração, vírgula debaixo de vírgula. Já na letra B, faremos também o jogo de sinal. A subtração se torna uma adição. Este número aqui, negativo 1,5, muda-se o sinal. Fica-se positivo 1,5. Observe que aqui os dois números também têm o mesmo sinal. Iremos somar 2,6 mais 1,5. 6 com mais 5 é 11, sobe 1. 1 mais 2, 3, com mais 1 é 4, 4,1. Lembrando sempre vírgula debaixo de vírgula, na adição e na subtração. Beleza? Na fração, quando envolve fração,
O jogo de sinal pode ser feito antes ou pode ser feito depois. Eu preferi fazer aqui depois, tá certo? Então aqui ficou negativo 2/3 menos positivo 1/6. Observe que o MMC de 3 e 6 é o próprio 6, já que 6 é múltiplo de 3. E aí faz-se o processo. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2 é 4, negativo 4. Menos 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 1 é 1, mais 1. Então vai ficar negativo 4 menos positivo 1. Faz o jogo de sinal aqui agora. Aqui vem uma adição e o número que vem depois muda seu sinal. Tá, mais 1 fica menos 1. E aí a gente vai somar agora esses dois números aqui de cima. Negativo 4 mais negativo 1 vai dar negativo 5. Então ficou negativo 5 sobre 6. Na letra D é a mesma coisa, só que aqui os denominadores é 5 e 2. Como a gente já fez na questão anterior, nós vimos que o MMC de 5 e 2 é 10, tá certo? 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2 é 4, menos 10 dividido por 2 é 5, 5 vezes 3 é 15. Faz jogo de sinal, 4 mais 15, 19 sobre 10. Beleza? Ok, vamos para outra. Terceira questão. Multiplicação. Na multiplicação é o seguinte, gente, olha. Vamos fazer passo a passo para a gente não errar. Ó. A, 1,6 vezes negativo 1,5. Então a gente vai armar a multiplicação como se não tivesse as vírgulas, viu? 1,6 vezes 1,5. Então vamos lá, ó. 5 vezes 6 é 30, sobe 3. 5 vezes 1 é 5, mais 3 é 8, 80. Mais 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1, 16. Ok? Mais, somando aqui, ó, 0, 8 mais 6 é 14, sobe 1, 2. Então vai ficar 240. Aí vem a vírgula, né? Nós contamos a casa. Uma casa mais uma casa. Duas casas. Então, da direita para a esquerda, conta-se duas casas e se coloca vírgula. Então, uma, duas, ficou 2,40. Esse zero não tem valor. 2,4 negativo, porque os sinais aqui são diferentes. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Na letra B também são diferentes, viu? Então, o resultado também vai ser negativo. Então, vamos lá, arma aí a conta, 3,2 vezes 2,5. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 3 é 15, com mais 1 é 16. Mais 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Somando, ó, 0, 10 sobe 1, 1 mais 2, 1 mais 1, 2, mais 6, 8. Então vai ficar 1, 2, 1, 2. 8,00 é 8. Portanto, o resultado aqui é negativo 8. Tá bem? Do outro lado, nós vamos fazer também a mesma multiplicação envolvendo frações. Veja só, na letra C nós temos menos 2/3 vezes menos 3/5. Na multiplicação envolvendo frações, vocês podem simplificar antes. O que é simplificar antes? É poder dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Nesse caso aqui, nós temos um 3 e nós temos um 3. Nós vamos dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Podemos cortar, tá vendo? Corta o 3 com o outro 3. Sobrou quem? Menos 2 e o 5. Observe que esse sinalzinho negativo ainda existe. Então vai mudar o sinal, ó. Menos com menos, mais 2/5. Ok? Vocês podem optar também por multiplicar e depois simplificar. Poderia ficar assim, ó. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 5 é 15. Ficaria 6 sobre 15. Aí depois vocês iriam simplificar por 3. 6 dividido por 2 é 3, 15 dividido por 3, por 2, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3 é 5. Então simplificava por 3. 6 dividido por 3 é 2, 15 dividido por 3 é 5. O resultado seria a mesma coisa. Tá bem? Aqui é a mesma coisa, olha, a gente vai simplificar o 2 e o 4, só que aqui não é 2, é 4, então vai sobrar um 2 embaixo. Olha aí, ó, sobra um 2 embaixo. Então, ó, 7 fica igual, lá não muda nada, porque aqui fica 1, 1 vezes 7 é 7, é negativo, e 5 vezes 2 é 10, ok? Então vai ficar negativo 7 sobre 10, certo? Também, se vocês quiserem multiplicar para depois simplificar, pode ser feito. Olha, 2 vezes 7 é 14, 5 vezes 4 é 20. Dividido por 2, 14 dividido por 2 é 7, 20 dividido por 2 é 10. Da mesma coisa. A gente só fez a simplificação antes. Vocês podem optar por fazer a simplificação depois. Só que no caso, se você fizer depois, você trabalha com números um pouco mais altos, né? Porque você vai multiplicar.
Vamos ver as divisões, né? O pessoal tem medo de divisão. Letra A, 0,8 dividido por 0,02, divisão de decimal. Vamos lá, ó. Armei na chave, tá vendo? 0,8 dividido por 0,02. Primeira coisa que você tem que observar é o número de casa decimal. Aqui só tem uma, aqui tem duas. Então eu vou colocar um zero aqui para igualar o número de casas decimais, para que fique a mesma coisa. Então, colocando zero, nós temos duas casas decimais e aqui também duas casas decimais. Aí nós vamos cortar a vírgula, certo? Aí vai ficar 80 dividido por 2, que vai dar 4. Aí dá 8. 8 menos 8 vai dar 0. Desce o 0. E aí, quando você desce o número e o número que ficou é menor que o divisor, você acrescenta o 0 e desceria outro. Como não tem mais outro para descer, a conta se encerrou. Então, o resultado é 40. Certo? Positivo aqui, os dois são positivos. Agora, 3,2 dividido por 16. Então, olha, dividido por 16. Veja, aqui tem uma casa decimal. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar a vírgula em uma casa decimal. Aí vai cortar a vírgula, vai ficar 32 dividido por 160. Aí acrescenta o zero, porque aqui o divisor é maior que o dividendo. Ok? Aí acrescenta o zero até ficar maior. Então ficou maior, 320 por 160. Aí coloca um zero e uma vírgula. Então vai ficar quanto? Ó, 320 dividido por 160, que vai dar 2. Ok? Resto zero. Então o resultado deu 0,2. Só recordando, viu? Ficou negativo, porque aqui os sinais eles são diferentes. Então o resultado aqui é negativo. Pois bem, vamos agora na divisão de fração, né? Então, na letra C, nós temos negativo 1 quinto dividido por 3 quintos. Então, na divisão de fração, a gente faz da seguinte forma. Conserva-se a primeira fração, negativo 1 quinto, e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, aqui a gente vai trocar de posição. O 3 fica embaixo e o 5 fica em cima. Veja que o sinal não muda, continua negativo, certo? Para multiplicar, nós iremos multiplicar da mesma forma que na outra. Nesse caso, como nós temos um 5 no numerador e um 5 no denominador, podemos cortar. Então vai ficar menos 1 em cima, né? E menos 1 aqui do lado, ó. Então vai ficar menos 1 com menos 1 vai dar positivo 1. E o 3 fica 3 vezes 1, que dá 3. Então o resultado deu positivo 1 terço. Na letra D, faremos da mesma forma. 3 meios dividido por negativo 5 quartos. Inverte a segunda fração e conserva a primeira. 3 meios vezes negativo 4 quintos. A gente vai simplificar também. Veja que aqui é 4 e aqui é 2. Então, quando a gente simplifica, aqui no 2 fica 1 e aqui no 4 fica 2. 3 vezes 2 é 6 e 1 vezes 5 é 5. Veja que os sinais eles são diferentes, então, portanto, o resultado vai ser negativo. Pronto? Vamos agora para a questão objetiva da quarta aula. Vamos lá. João encheu o tanque de seu carro colocando 40 litros de álcool. Ele pagou 1,47, ou seja, R$ 1,47 por cada litro de álcool. Quanto João gastou para encher o tanque de seu carro? Então, nós temos aí uma multiplicação simples, né? 1,47 vezes 40. Fiz aqui a conta, fiz a conta aqui, desce o 0, 4 vezes 7 é 28, sobe 2, 4 vezes 4 é 16, com mais 2 é 18, sobe 1, 4 vezes 1 é 4, com mais 1 é 5, então deu 58,8, portanto, R$ 58,80 custou aí de álcool para encher o tanque. É a letra A. Questão 2. Em uma sala de aula com 30 alunos, um terço deles prefere matemática, um meio prefere geografia e os demais não têm preferência por matéria alguma. Nessa sala, o número de alunos que não tem preferência por matéria alguma é... Então, veja, temos a alternativa 3, 5, 7 e 8. Então, aqui é fácil, olha. Vamos calcular primeiro quantos que gostam de matemática. Como ele disse que é um terço, é só pegar o 30 e dividir por 3. Então, aqui eu escrevi aqui, ó, matemática, 30 dividido por 3 é 10. Como ele disse que a metade gosta de geografia, 30 dividido por 2 é 15. Os demais que sobrou não tem preferência, então a gente pega os 30, que é o geral, né, e diminui os que gostam de matemática ou de geografia, que são 25. 30 menos 25 vai ser 5. Portanto, 5 alunos aí não têm preferência por disciplina alguma. Então a questão é B, né? Questão 3. Um salão quadrado de lado 4,5 metros será revestido com piso. Sabemos que a área do piso necessária será dada por A igual ao lado ao quadrado. A área de um quadrado se calcula multiplicando o lado pelo lado, né? O lado ao quadrado.
O dono do salão já possui essa medida aqui, ó, já possui esse material de piso, 12,75 metros quadrados. E sabe que não será suficiente para revestir todo o salão. Quantos metros quadrados de piso ele precisa ainda comprar em metros quadrados? Aqui é bem simples. Primeiro a gente vai calcular a área do salão, não é? Total, e depois vai diminuir a que ele já tem. O que sobrar é a resposta aí que a gente precisa, né? De quantos que ele vai precisar comprar mais. Então, como o quadrado aí é 4,5, então vai ficar assim, ó, 4,5 vezes 4,5. Fazendo a multiplicação vai dar 20,25. Fazendo a diferença, 20,25 menos 12,75, que é o que ele já tem, vai dar 7,5, que é a área que ele precisa. Portanto, a resposta aí é a letra C, 7,5. E agora a quarta questão. Em uma herança, o pai resolveu deixar 1/4 de toda a sua riqueza para o filho mais novo, 2/5 para o mais velho, sendo apenas tendo esses dois filhos, qual fração da herança representa os dois filhos, o que os dois filhos ficaram? Então é simples, a gente vai somar a fração do filho mais novo com a fração do filho mais velho. Então vai ficar 1/4 mais 2/5. Fazendo aí o MMC, que é 20. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 1 é 5. 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2 é 8. 5 mais 8 é 13 sobre 20. Então a riqueza do pai ficou para os dois filhos 13 sobre 20. Ele pegava a riqueza toda dividido por 20 e 13 partes disso aí ficou para os dois filhos. Tá bem? Então aí a resposta é a C. E a última questão. O valor de 20 quilos de ração deu R$70. Portanto, o valor do quilo da ração é D. Então é um problema envolvendo divisão, né? Se ele pagou R$70 em 20 quilos de ração, é só dividir 70 por 20. Vai dar 2, 3,5, né? 3, 60, sobra 10, 0, 20 vezes 5 vai dar 100. Então a resposta é R$3,50 cada quilo de ração. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Então até a próxima aula nós teremos um assunto novo, viu?